Polícia Civil de Campinas investiga a morte de um casal encontrado em um pesqueiro da cidade. Quem encontrou os corpos foi o filho de 4 anos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, secretário de Transportes do Estado cita várias propostas que dependem de iniciativa municipal para evitar o pagamento do pedágio urbano. Prefeitura de Campinas começa processo para a instalação de um crematório na cidade. E no último dia do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, nossa equipe vai às ruas para conferir se esta ferramenta ajuda a população na hora de escolher os candidatos. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A Polícia Civil de Campinas investiga a morte de um casal encontrado hoje de manhã em um pesqueiro da cidade. Marta da Cruz Machado e José Antônio dos Santos foram assassinados a facadas. E quem encontrou os corpos foi o filho de 4 anos. O casal foi encontrado morto no quintal da casa, dentro do pesqueiro Palmeiras, no bairro Anhumas. Policiais militares e civis ouviram parentes das vítimas que preferiram não gravar entrevistas. Segundo a polícia, o casal tinha marcas de golpes de faca em várias partes do corpo. Marta da Cruz Machado, de 40 anos, e o companheiro José Antônio dos Santos, de 34 anos, foram contratados há 6 meses como zeladores do estabelecimento. De acordo com os vizinhos, o casal vivia em conflitos. Já tinham brigado já várias vezes, né? Porque ela já é meio bravinha, né? O filho da mulher, de apenas 4 anos, foi quem encontrou a mãe e o padrasto caído no quintal. Os investigadores informaram que nada foi roubado. A polícia apreendeu uma touca de lã que estava na cerca da propriedade, próxima ao lago, e a arma do crime, uma faca de cozinha, materiais que não pertenciam ao casal. Quanto às causas dos assassinatos, a polícia investiga 2 hipóteses. Primeiramente, um duplo homicídio ou um homicídio seguido de suicídio. Estamos agora em contato com a perícia, ouvindo populares, ouvindo os parentes, vizinhos, exatamente para trilhar um fio condutor para essa investigação, que é difícil porque realmente foi praticado esse crime distante de testemunhas, mas a Polícia Civil se empenhará para esclarecer isso o mais breve possível. A Polícia Civil ouviu hoje 2 adolescentes que podem ter envolvimento com a morte da adolescente encontrada na linha do trem em Nova Odessa no último domingo. Os policiais querem descobrir se a vítima caiu nos trilhos acidentalmente ou se foi empurrada. Os 2 adolescentes chegaram à delegacia logo no início da manhã. Durante mais de 4 horas, eles permaneceram na sala do delegado com a porta fechada, prestando depoimento. Por volta do meio-dia, um dos jovens saiu e levou 2 investigadores até a casa dele. Um terceiro adolescente, que possivelmente também esteve com a menina Bárbara Elisa Barros Referino, de 13 anos, horas antes dela ser encontrada morta na linha férrea, também foi chamado, mas não apareceu. Bárbara teria saído de casa escondida dos pais na noite de domingo para ir até uma praça. Na terça-feira, 2 amigas da adolescente foram ouvidas. Elas disseram que combinaram de se encontrar com Bárbara na praça. No entanto, a garota não apareceu, porque a mãe dela teria proibido. Horas depois, Bárbara ligou para as 2 e disse que já estava no local. Ela dizia que estava na praça na companhia de outros 2 rapazes que eram amigos comuns. A vítima teria ficado na praça em companhia desses 2 rapazes, né, até um determinado horário. E esses 2 rapazes teriam saído dali para comer um lanche. Exames feitos no corpo da vítima apontaram que ela morreu de uma forte lesão na cabeça. A princípio, a hipótese dela ter sido violentada foi descartada. A vítima muito possivelmente realmente foi atropelada por uma composição. Agora, em que circunstâncias é o que a gente está investigando? Se foi um acidente, se ela corria de algum agressor e acabou sendo atropelada. Nos próximos dias, os pais de Bárbara devem prestar esclarecimentos. E a Polícia Civil realiza neste momento uma reconstituição na linha do trem onde o crime aconteceu. Domingo
é dia de eleição municipal. Nossa equipe foi às ruas e descobriu que muita gente ainda tem dúvidas sobre o processo. Por isso, até sábado, aqui no Band Cidade, a chefe do 33º Cartório Eleitoral, Cláudia Sperbi, responde perguntas da população. Não sei ainda onde eu vou votar. Se eu chegar no local e encontrar uma barreira física, se eu vou ter condições de poder votar com a ajuda de pessoas. Se a pessoa tem uma dificuldade para exercer, para fazer o voto, ela tem que procurar o cartório eleitoral antes da eleição, no momento em que o cadastro está aberto. Aí ela vai ser cadastrada justamente numa sessão especial que está adaptada para pessoas com deficiência. Então, se ela chegar e essa deficiência aconteceu num período que o cadastro está fechado, não há como colocá-la numa sessão especial. Então, ela vai ter que justificar o voto ou pedir ajuda de alguém da sua confiança. Ela leva alguém para ajudá-la, né? Para ajudá-la a subir as escadas, enfim, porque ela não fez essa transferência de título que ela que tem que vir ao cartório fazer. O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso de Dário Saad e o PMDBista, que era o candidato a vice na chapa de Pedro Serafim na disputa para prefeito em Campinas, renunciou hoje à tarde. Dário acabou barrado porque foi enquadrado na lei da ficha limpa. Ele teve as contas da Câmara Municipal reprovadas em 2006, quando presidiu o Legislativo. Um nome que está sendo cogitado nos bastidores da campanha de Serafim é o do empresário Fernando Garneiro, mas por enquanto não houve a confirmação oficial. E termina hoje o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Nossa equipe foi às ruas de Campinas conferir se a população acompanhou com atenção as propostas dos candidatos e também conversou com um cientista político sobre a campanha eletrônica. O eleitor teve 45 dias para acompanhar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Para este cientista político, o período é importante para a população conhecer melhor os candidatos a prefeito, vice e vereador. Os eleitores atentos procuraram compreender e entender a proposta de cada um deles. Tá? Aí sim, eu acho que esses eleitores, inclusive, eles são formadores de opinião, né? Isso que é importante. Os demais, né, foram mais na onda da propaganda mesmo, né, daquela coisa impactante, né, que choca, das disputas, das brigas, né. Aí as pessoas vão tomando posições, mas sem ter uma compreensão muito profunda sobre as propostas de cada candidato. Nas ruas, as pessoas até acompanharam a campanha eleitoral, mas esta propaganda parece não ter sido decisiva para a maioria. Eu acho que tem um pouco valor agregado ao elemento do pouco debate, né? Propriamente das ideias e principalmente da viabilidade das ideias. Do pouco que eu escutei, eu vi pessoas assim fazendo campanha como se fosse uma novela. Isso não é bom, eu não acho bom. Este eleitor teve tempo de sobra para escolher um candidato e não conseguiu encontrar um nome ideal. Eu pretendo votar nulo, porque assim, não achei nenhum candidato que eu goste, nenhum candidato que eu tenha sentido alguma segurança. Nas cidades com mais de 200 mil votantes, a propaganda eleitoral gratuita pode voltar entre os dias 13 e 26 de outubro, caso haja segundo turno. Se isto acontecer, este especialista espera uma campanha bem mais agressiva. Eu acho sempre mais interessante quando você tem o segundo turno e aí a cidade tem mais uma chance de pensar, né, do que as coisas já estarem resolvidas no primeiro turno. E ainda hoje a população tira mais dúvidas sobre as eleições municipais.